Vamos lá, minha galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Chegamos para mais uma aula de língua portuguesa. Nós temos feito vários encontros aqui sobre as classes gramaticais. É muito importante que a gente conheça todas as classes gramaticais. Saber a função de cada palavra é fundamental. Mais um pouquinho à frente, nós vamos estudar análise sintática. Então, esse conhecimento de classes gramaticais, ele nos será muito útil. Ele será utilizado. É importante nós sabermos se eu tenho um substantivo, se eu tenho um adjetivo, se eu tenho um verbo. Então, o conhecimento de classes gramaticais, ele nos acompanha durante toda a nossa vida. Durante todo o nosso processo de estudo, de leitura, de construção de texto, de produção textual, nós precisamos dominar esse conhecimento. Então, eu tenho feito aqui vários encontros com vocês, nós já estudamos substantivos, adjetivos, e hoje nós vamos encontrar uma classe gramatical que é muito engraçada, não é? Que são os numerais. Aí você vai falar assim, ué, tia Kalina, você também dá aula de matemática? Não, Nanina, não. Os numerais, eles são uma representação da língua portuguesa, por isso eles são classificados dentro do grupo das classes gramaticais, porque nós tratamos de números o tempo inteiro. Então, eles são classificados dentro do grupo das classes gramaticais. Vamos lá para você entender melhor essa história, certo? Quais são as classes gramaticais variáveis e as invariáveis? A gente já falou sobre isso por aqui, mas eu resolvi trazer um quadrinho para a gente relembrar isso. As variáveis são o substantivo, o adjetivo, o numeral, o pronome e o verbo. São as chamadas palavras flexionáveis. Então, as palavras são flexionáveis em gênero, número e grau, certo? Masculino e feminino, singular e plural, aumentativo e diminutivo. Mas, quando eu trato, por exemplo, do verbo, eu tenho uma outra forma de flexão. O pronome também, eu vou ter as pessoas, que são primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira e segunda e terceira pessoas do plural. Então, o verbo eu vou ter presente, vou ter os pretéritos e vou ter o futuro. Então, eu vou flexionar o verbo de acordo com a pessoa verbal e de acordo com o tempo. Então, essas são minhas classes de palavras variáveis. E as invariáveis são o advérbio, que é a palavra que modifica o verbo, está ali juntinho do verbo, as preposições, que liga palavra com palavra, as conjunções, que é o meu elemento de coesão, usado como elemento de coesão nos meus textos, porque liga orações, e as interjeições, que trazem os nossos sentimentos, as nossas emoções, são as interjeições. Então, nós vamos ver mais para frente também essas classes de palavras. Hoje, o nosso carro-chefe, hoje, a nossa estrela é o numeral. Então, vamos lá, vamos caminhar. Numerais compõem as 10 classes gramaticais que já conhecemos, nós já vimos ali no outro slide. Assim como os substantivos e adjetivos, eles apresentam características próprias, como é o caso da flexão de gênero e número. Os numerais vão apresentar particularidades nas suas flexões. Vamos ver. Quanto à função, eles classificam-se como termo que quantifica numericamente os seres ou indica a ordem que estes compõem em uma sequência. Então, nós vamos ver. Por isso, eles já recebem os nomes. Eles são divididos em grupos e a gente vai entender o porquê dessa divisão. Como essa divisão foi pensada. Então, eu tenho chamado o número cardinal. São aqueles numerais que quantificam os seres, ou seja, aquele número comum do dia a dia. 1, 2, 3, 4, 5 e vai infinitamente, não é isso? Eles adjetivam uma quantidade. Alguns deles variam em gênero, como uma.
2, 2. E alguns vão variar no grupo das centenas, 200, 200, 300, 300. Os numerais milhão e bilhão flexionam-se no número, em milhões e bilhões, respectivamente. Milhão, milhões, bilhão, bilhões. Então, os numerais, eles têm uma forma própria de fazer a sua flexão de número. Então, numeral também faz flexão de número? Faz, porque você já sabe que flexão de número na língua portuguesa representa o quê? Singular, plural. Então, os numerais fazem parte desse processo de flexão. Se eu tenho uma coisa, se eu tenho uma flor, ou se eu tenho um cachorro, por exemplo, ou uma bola. Então, se o meu substantivo for masculino, meu numeral vai estar no gênero masculino. Se o meu substantivo, que o numeral está se referindo, for feminino, o numeral vai estar no feminino. Mas alguns numerais não irão sofrer essa flexão de gênero. Eu tenho 6 flores, eu tenho 6 bolas. Eu tenho 5 bolas, eu tenho 5 flores. Eu tenho 5 ramalhetes, por exemplo, e tenho 5 bolas. Eu tenho 5 carros, uma palavra masculina, e tenho 5 bolas. E tenho 6 bolas. Então, não serão todos os numerais que apresentarão flexão de gênero. Tá? Então, a gente tem que ficar bem atento a isso. Alguns irão fazer a flexão de gênero e outros não. Alguns vão fazer apenas na casa das centenas, que é o caso do 200 e das 200. 200 folhas, 200 dias. Tá? Então, nesses casos, eu terei a flexão de gênero. Eu tenho ainda o numeral ordinal. Gente, a própria palavra dele já diz. Ele representa a ordem, são os numerais que ordenam os seres. Eles vão estabelecer as diferentes posições que os seres ou as coisas ocupam. Eles também têm muitas representações, pois derivam de outros números. Então, eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e centésimo, e assim vai. Os ordinais se flexionam conforme o gênero, normalmente com a substituição do O pelo A, apenas. Tá? Então, primeiro, primeira. Segundo, segunda. Décimo, décima. Tá? Então, ele forma o gênero feminino apenas com a troca do artigo O pelo A. Tá? Da letra O pela letra A. Então, eu vou fazer só uma troca de vogal. E aí eu vou fazer a flexão de gênero dos numerais ordinais. A gente não pode ter dúvida. Ordem é uma forma de organizar as coisas, tá? Então, eles são classificados de acordo com a necessidade, de acordo com a colocação deles dentro da minha oração, dentro dos meus textos, certo? Então, os cardinais, 1, 2, 3, 4, sequência numérica, e o ordinal é o quê? Posição numérica, ok? Eu tenho os multiplicativos. Os multiplicativos. Ele vai indicar o quê? Um aumento de coisas. Então, eu sou professora, eu tenho um monte de canetas, um monte. Então, eu tenho 2 canetas, mais 2 canetas. Eu tenho 2 canetas de quadro e 2 canetas esferográficas. 2 vezes 2, 4. Certo? Então, eu fiz aqui a multiplicação das canetas. Ó, quem estuda comigo sabe que eu tenho um monte de canetas. Então, eu tenho 4. Eu multipliquei 2 vezes 2 e formei o 4. Então, o número multiplicativo, ele indica um aumento de quantidade proporcional indicado por um número que multiplica. Então, eu poderia multiplicar, por exemplo, 3 vezes 3. Então, a multiplicação, eu tenho 3
vezes 3, eu vou formar quantas unidades? 9, certo? Então, isso é o número chamado de número multiplicativo. Estou guardando as minhas canetas, né, gente? Eu não gosto de que fique nada espalhado. Coisa de professor. Professor é assim, professor guarda, professor arruma, professor dobra. E vai, né? Vocês já me conhecem, vocês já sabem. É o caso das seguintes palavras: dobro, triplo, quádruplo. Esses são os nossos numerais multiplicativos. Eles também podem ser flexionados em gênero e em número, tá? Então, os numerais multiplicativos, em alguns momentos, eles também serão flexionados. Meia hora. A hora é uma palavra feminina, metade da hora é meia hora. O dia é uma palavra masculina, então a metade do dia é o quê? Meio-dia. As pessoas sempre confundem, né? Então eu tenho meia hora e meio-dia, ok? Agora você não vai mais confundir, essa parte aí eu sei que você vai aprender. Tenho ainda os numerais fracionários. Numeral fracionário, ele é o contrário do multiplicativo, ele indica uma diminuição proporcional de quantidade, indicado pelo número que a gente divide. Então, exemplos de numerais fracionários: 1/3, metade, 1/4, onzeavos, décimo, centésimo. Essa classe de numeral pode se flexionar em gênero e número, como os multiplicativos, tá? E tenho ainda os coletivos. O coletivo, ele é aquele numeral que eu uso para indicar uma quantidade que representa um conjunto de coisas, mas eu vou dizer isso em uma única palavra. Isso é o coletivo, é o numeral coletivo. Então, 1 dúzia de ovos, 1 dezena de canetas, 1 centena de degraus, 1 semestre, são 6 meses, 1 bimestre. Normalmente as escolas aí organizam as suas avaliações por bimestres ou trimestres. Não é? O ano letivo nosso na escola, como é? Semestre, cada semestre dividido pelo mês de férias, pelo período de férias, que no meio do ano são apenas 15 dias, um recesso, cada escola se organiza de uma forma, não é isso? Então, um semestre, o ano a gente divide em 2 semestres, 2 grandes semestres, que são divididos em bimestres ou trimestres. Cada escola divide de uma forma. Você já ouviu bastante essa palavra. Os numerais coletivos, eles também sofrem flexão de número, singular e plural. Então, dúzia, dúzias, dezenas, dezena, dezenas, centena, centenas. Ok? Identifique. Vamos ver se a gente aprendeu? Se o termo destacado é um numeral ou um artigo. Eu não fiz uma tela para falar para você do número 1. Eu deixei para nós falarmos sobre o número 1 aqui na nossa atividade. Porque há muita confusão em torno logo do número 1. Uma única unidade causa tanto tumulto. Porque o 1 ele pode ser um numeral ou um artigo. Então, ele vai ser numeral quando ele estiver se referindo à quantidade. Ok? Então, você só tem uma vida, cuide bem dela. Uma vida. Eu estou te falando da única vida. Então, esse elemento, ele é um numeral. Agora, ele não fala uma palavra de chinês. Poderia falar qualquer uma, mas não fala nenhuma. Viu? É só você substituir o artigo uma por outra palavra da língua portuguesa, que signifique o quê? Algo indeterminado, uma palavra que signifique uma indeterminação. Então, ele não fala nenhuma palavra, ele não fala qualquer palavra. Então, esse uma, nesse lugar, ele é um artigo indefinido. Aqueles invasores podem representar uma ameaça para os índios. Então, os invasores representam uma única ameaça? Não. Podem ter várias ameaças, qualquer tipo de ameaça, eu não sei, é indefinido. Então, esse uma é um artigo. Agora, a decomposição desse material pode demorar 1 século, 100 anos. Então, 1 século.
Então, nesse caso, esse um destacado será um numeral, ok? Vamos lá, vamos conferir nosso gabarito, como sempre a gente faz, para ver se está tudo certinho. Ah lá, numeral, artigo e numeral, certinho. Então, atenção aí ao uso do número 1, ou como artigo indefinido e como numeral. Então, você tem que lembrar que ele é um artigo indefinido. Aquela palavra, ela é o caráter de indefinição do que você falou. Então, se eu posso substituir por uma outra palavra que me dá esse caráter de indefinição, que não me determina uma quantidade, ok, eu estou tratando de um artigo indefinido, o um ou uma. Caso contrário, ele é um numeral. Gostou? Beleza? Tranquilidade? Estamos, ó, muito tranquilos em língua portuguesa. Você agora vai lá, curte o canal, traz tua galera para o meu canal, poxa. E também, não esquece que eu estou no Zero Dúvida. Agora faz os teus deveres, usa o teu material bastante, não fique com dúvida. Se você tiver alguma dúvida, vem aqui, reveja a aula, ok? E pergunta também lá para a sua professora para tirar suas dúvidas, certo? Eu te espero no nosso